Prezados irmãos em Cristo, prezados irmãos que também nos acompanham pelas mídias sociais, hoje a Igreja está em júbilo. Hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia. E ao celebrarmos a instituição da Eucaristia, celebramos também a instituição do sacerdócio. E estas instituições simultâneas que acontecem no dia, nesta noite, precisa também ser um momento de júbilo para nós, porque nesta noite o Senhor também, ao instituir a Eucaristia, institui para nós a nova e eterna aliança. O que na história antiga dizia que o imperador Calígula fizera com que seus senadores se humilhassem para lavar os seus pés, hoje o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o Filho de Deus, o Deus que se encarna, abaixa-se e lava os pés dos discípulos. O que percebemos justamente que está na raiz do próprio sacramento da Eucaristia é esta doação contínua do próprio Deus para nós. O Senhor, ao mesmo tempo que se encarna, desce, entra neste mundo, neste tempo, o Senhor agora desce aos pés dos discípulos e mostra para nós, no finalzinho do Evangelho de hoje: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Torna-se impossível participarmos da Eucaristia, comungarmos e não praticar este mandato do Senhor em nossas vidas. Significa professar uma coisa e viver outra. O que para os judeus simbolizava a festa da Páscoa, a passagem de Deus no Egito e a sua libertação, agora nós estamos celebrando a passagem do próprio Deus para a morte e ressurreição. E nesta passagem nós estamos celebrando a presença real e divina do Senhor na Eucaristia. O ganho é muito maior. Por isso, na segunda leitura de hoje, Paulo diz como eram as celebrações eucarísticas na época. Temos a oportunidade de ouvir hoje, nesta noite, um dos textos considerados mais antigos do Novo Testamento. Um dos textos mais antigos que nos contam a prática litúrgica da assembleia da comunidade em torno do Cristo presente na Eucaristia. A riqueza de detalhes que Paulo coloca para nós é porque ele vislumbra justamente a riqueza do que significa a Eucaristia, não somente para a pessoa, o indivíduo, mas para a própria vida da Igreja. Pedro, se eu não te lavares, não terás parte comigo. Ter a parte com Cristo significa que nós, por conta da Eucaristia, podemos ter a parte da graça que Deus nos dá por conta de sermos seus filhos. A parte que Jesus diz não só para Pedro, mas para os seus discípulos, é a nossa herança, que é a vida eterna. E esta vida eterna que nós temos acesso ao comungarmos na terra os bens celestes. A Eucaristia nos transforma por dentro, purifica os nossos pecados leves, nos torna templos verdadeiros do Espírito Santo,
nos coloca verdadeiramente participantes do próprio projeto de Deus e de sua vida eterna. Não é à toa que o Evangelho vai dizer para nós que Jesus sabia que tinha chegado a hora. A hora em João é a hora onde Deus derrama a sua misericórdia através de Cristo na cruz. É a hora da salvação. E é nesta hora da salvação que nós temos a oportunidade e a graça de participarmos sempre ao participarmos da Eucaristia. Participar da Eucaristia significa desenvolver ao longo da vida este amor pelo Cristo vivo, pelo Cristo que ressuscitou, pelo Cristo que é presença, pelo Cristo que é uma verdade e uma certeza que transforma a vida daquele que o acolhe. São Paulo nos coloca justamente na segunda leitura: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós entramos no mistério da morte e ressurreição. É-nos permitido participar, ter parte com Cristo. É permitido a nós adentrarmos esse mistério e gozar destas graças celestes. Mas, para podermos realmente participarmos, termos parte com Ele, é preciso entender o gesto de Jesus hoje, ao depor as suas vestes, ao se ajoelhar e lavar os pés de cada um dos seus discípulos. É o movimento de Deus de descer e vir ao encontro do homem, da mulher. É o Senhor que vem ao teu encontro. E nós temos que ter uma atitude diferente da atitude de Judas hoje no próprio Evangelho. De uma forma hipócrita, deixe ser lavado. De uma forma hipócrita e superficial, participa, mas não adentra nos mistérios que o Senhor está revelando. O seu coração já está entregue às moedas que ele quer receber. O seu coração já não é mais o templo da presença do Senhor. Nós temos que fugir da tentação de nos entregar a outras coisas. É preciso que haja uma comunhão de entregas, que é justamente o que o Evangelho quer nos mostrar. Deus que se entrega e nos dá a vida. Nós que nos entregamos a Ele e recebemos a vida. Esta é a verdadeira entrega que precisa sair ou nascer do nosso coração. Porque é somente assim que vamos entender o mandamento novo que o Senhor institui hoje. Ao comungarmos, ao estarmos em comunhão com Ele na Eucaristia, nós também estamos em comunhão uns com os outros, com a igreja, com a assembleia que se reúne, com a comunidade que fazemos parte. E o elo que nos une é justamente o elo do amor. E é nesse elo do amor que não é simplesmente um nome, não é uma ideia, é na verdade um exercício, uma experiência de amar, de servir, de buscar lavar os pés uns dos outros. Sem dúvida nenhuma, a Eucaristia provoca cada um de nós nas nossas vidas.
Porque o mundo em que vivemos faz o contrário. Nós queremos que os outros lavem os nossos pés. Nós queremos que os outros nos sirvam. Nós queremos ser a atenção para os outros. Nós queremos que os outros estejam à disposição de cada um de nós. E isso acontece dentro da família. Quando o esposo quer ser servido sempre pela sua esposa e vice-versa. Quando os filhos querem ser servidos pelos seus pais. Quando nós, cristãos, queremos que Deus nos sirva. E então não entendemos a lógica do amor. O Senhor depõe as suas vestes, que daqui a pouco, mais tarde, serão rasgadas e distribuídas entre os soldados. O seu manto será preservado, este mesmo que ele hoje tira, em sinal do seu próprio poder. Destitui o seu manto para lavar os pés dos seus discípulos, dizendo para nós que o caminho verdadeiro do amor é colocar-se a serviço. E colocar-se a serviço é colocar-se a serviço dentro da família, dentro da igreja, na sociedade. Porque através do nosso serviço é que tudo se transforma. E da onde poderemos tirar as forças necessárias para sermos agentes de transformação, instrumentos do Senhor, senão na própria Eucaristia que nós celebramos, festejamos e comungamos? Meus irmãos e minhas irmãs, através deste longo período da tradição apostólica ininterrupta, o sacerdócio de Cristo instituído em sua igreja perfaz estes séculos justamente tornando presente ao dom do próprio Deus deixado para a igreja. Hoje também é um dia em que nós precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos e também pelo nosso Papa. Dos desafios justamente não só da pandemia, mas da confusão em que vivemos, atingindo todas as instâncias da nossa fé. A fé que temos na família, a fé que temos na igreja, a fé que temos em nossos pastores, a fé que temos na doutrina, a fé que possuímos para iluminar a nossa realidade. Não é simplesmente em conflito, mas é em comunhão com os nossos pastores, é que nós vamos caminhar juntos, celebrando a grande e real presença de Cristo entre nós, que se dá na Eucaristia. E é nesta Eucaristia é que precisamos abrir os nossos corações para a experiência de, ainda na terra, gozar das alegrias do céu, que são dadas para nós na própria comunhão. Por isso também é interessante refletir o como temos recebido a Eucaristia, o quão honrosa devemos receber esse grande dom de Deus. Não somente a nossa postura física ao receber, mas a nossa postura espiritual interior, de realmente receber o amado que traz o amor e que deste amor nos vivifica, nos santifica e nos dá a vida eterna. Pensamos então nesta Eucaristia de hoje, em que estamos abrindo solenemente o Tríduo Pascal, para que cada um de nós, nestes dias em que estaremos celebrando os mistérios da nossa fé, possamos a cada dia adentrar neste mistério que se revela. E adentrando, possamos então sair deste processo com os frutos pascais, mais maduros, amando mais conscientes de sermos instrumentos do Senhor, para que assim vivamos
na alegria do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.